Olá, tudo bem? Neste bate-papo, destacamos a campanha Setembro Amarelo, reforçando a necessidade urgente de valorizar a vida e promover a saúde mental. E para abordar este tema, nós convidamos a enfermeira e parapsicóloga clínica do Sistema Grisa, Vilma Pérez Moreira, que vai nos explicar como a população idosa também está exposta a um risco considerável a atentar contra a própria vida. Mas antes de trazer mais informações sobre esse tema super importante, eu quero te fazer aquele convite especial que a gente sempre faz aqui no canal. Inscreva-se no nosso canal. É muito fácil, não custa nada, mas para o nosso trabalho é fundamental. Acione o sininho das notificações para não perder nadinha do conteúdo postado por aqui. Curta este vídeo, pois a cada curtida o YouTube mostra para umas 5 pessoas, gerando assim o engajamento necessário para o crescimento do nosso canal. Faça seus comentários, pois aqui também é o seu lugar de fala. E assista este vídeo até o final, isso é muito importante. Siga o nosso perfil no Instagram, o endereço está aqui na tela. Obrigada, Lígia Passos, que está comigo na produção do canal. E eu, Júnior Silveira e a Carla Gaspar, parcerias indispensáveis para a qualidade final do nosso trabalho. E vamos ao nosso bate-papo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, os idosos são considerados o grupo populacional de maior risco em atentar contra a própria vida, mas ainda assim recebe pouca atenção nesse sentido. No Brasil, pesquisas recentes apontam um crescimento de casos entre os idosos, homens idosos, e entre as mulheres idosas são em número menor. A nossa convidada Vilma vai nos ajudar a entender melhor essa realidade. Vilma é mestre em enfermagem, docente universitária por mais de 30 anos e enfermeira do Serviço Público dos municípios de Barra Mansa e Volta Redonda e de outras cidades aqui no Rio de Janeiro. E Vilma também tem formação em parapsicologia clínica do Sistema Grisa. Seja muito bem-vinda, Vilma, ao nosso canal. Obrigada por aceitar o nosso convite. Sinta-se em casa. Obrigada pela sua presença. Obrigada. Grata pelo convite. Espero contribuir muito para esse tema que é extremamente relevante. Então, mas antes de iniciarmos esse bate-papo com a Vilma, a gente quer reforçar algumas questões aqui. O nosso objetivo é trazer temas de cunho educativo, de modo a promover a conscientização. Neste caso, deste nosso bate-papo, temos o objetivo de trazer informações que promovem também a prevenção. É um tema sensível, mas precisamos falar sobre isso. Não é isso, Vilma? Precisamos falar, né? São temáticas muito importantes para a sociedade. Então, Vilma, antes da abordagem deste nosso bate-papo do tema específico, que é a terceira idade, você poderia nos apontar um panorama geral sobre essa realidade no Brasil e no mundo, e a importância do Setembro Amarelo como uma campanha de enfrentamento e prevenção deste cenário alarmante? Olha só, gente, não tem tanto material sobre idoso, mas tem bastante material sobre essa questão do atentar contra a vida. Então, eu trouxe primeiro aqui alguma coisa sobre o mundo, tá? Então, no mundo, de 15 a 49 anos, nós temos o fator de 11,6 por 100 mil habitantes. De 50 a 69 anos, 16,17. 70 anos ou mais já aumenta 3 vezes para 27,45. Os idosos acima de 75 atentam contra a própria vida 3 vezes mais do que isso acontece com os jovens. A cada 40 segundos, uma pessoa atenta contra a vida no mundo, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui sobre o Japão, para vocês verem como é que a cultura influencia. Os idosos no Japão, eles morrem sozinhos,
eles chamam de morte solitária. E eles, há um envelhecimento da população do Japão, a falta de apoio familiar e a apatia social. Não há ajuda nesse aspecto. Então, o que acontece? É um traço cultural, o sofrimento resignado. O idoso não fala do seu sofrimento, ele morre só, vive só, e essa solidão leva ao falecimento. E, às vezes, essa solidão é tanta que se leva 1 mês para se achar o corpo desse idoso, para vocês verem que a questão no mundo está acontecendo e com particularidade, dependendo dos traços culturais de cada nação. E, assim, no Brasil, a taxa nacional de atentar contra a vida no Brasil é 5,5. Mas, se nós formos ver nas duas faixas etárias de risco, que são os jovens e os idosos, aí essas taxas diferenciam. Por exemplo, os jovens de 20 a 29 anos morrem 8,4 por 100 mil habitantes, 8,4. Os idosos de 50 a 59 anos, 8,61, já aumentou. Os idosos de 60 a 69 já são 8,89. E os acima de 70, 8,9, quase 9 pessoas. Olha a diferença entre a taxa nacional, que é 5,5, para os iguais a 70 ou acima de 70, que é 8,9, quase 9 pessoas. Outra coisa importante, o sexo. São homens 14 em 100 mil, mulheres 2,6 em 100 mil. Então, o número de homens que atenta contra a própria vida é muito maior, né? Então, os idosos são, sim, uma população de risco, mais até que os próprios jovens. E só um detalhe a mais, o IBGE, em 2018, publicou que população acima de 60 ou mais cresceu em torno de quase 19%. Então, vocês vejam como que a população idosa está crescendo no Brasil e no mundo. Então, normalmente, esses dados, eles estão diferente de uma realidade que normalmente desperta mais atenção em relação à população jovem. As pessoas estão mais atentas a essa questão da população jovem, principalmente adolescentes, né? Jovens e adolescentes. Mas esses dados, então, eles acendem um sinal de alerta para essa população, né? Entre a população idosa. E por que, então, Vilma, você relatou essa situação do Japão, é muito dramática essa questão da solidão, né? Mas pode ser um dos fatores, né? Então, por que essas pessoas, elas atentam contra a própria vida, né? Essas pessoas idosas, né? Quais são os fatores de risco e as causas motivadoras? Você pode dizer que as motivações no Japão, ou na Coreia, ou em qualquer outro país da Europa, é diferente nas motivações no Brasil? E essa questão cultural pode interferir, mas o que é essa motivação que leva essa pessoa idosa a atentar contra a própria vida? Olha só, com relação ainda àquela questão inicial que você falou da importância do alerta ao idoso, eu gostaria também de colocar aqui que uma outra questão, além da importância do Setembro Amarelo, que é falar sobre essa temática para levar a questões educativas e preventivas, a gente também tem o Dia Internacional do Idoso, que é 1º de outubro, que seria uma sugestão de outra data para se trabalhar esse assunto também, né? É verdade. Agora, sim, fatores de risco são vários. Essa temática ela é complexa, porque ela não toca só no idoso. É o idoso, é a família, é a sociedade, é a cultura, é o setor dos profissionais de saúde. Então, realmente, é bem complexo essa questão. Por que assim, tem uma outra questão que eu gostaria de falar. Por que se visam ações para os jovens e nem tanto para os idosos? Aí eu até coloquei aqui uns comentários. Por que os jovens, né? Porque se muitas ações.
Primeiro porque eles são jovens, eles são o futuro da nação, né? É uma questão de sobrevivência da espécie também, né? Ah, sim. Eles estão em pleno amadurecimento fisiológico, educacional, profissional e intelectual. Então, as ações feitas com essa população, ela alcança muitos resultados, né? Então, e é o futuro da nação, por isso se visa tanto a questão dos jovens. Agora, os idosos, eles ficam meio que à margem. Esses estudos que eu li, para a gente estar podendo falar aqui, a gente vê a necessidade de mais estudos da população idosa com relação a essa temática de atentar à própria vida. E aí o alerta para o idoso são vários fatores, os fatores de risco, né? Por exemplo, os transtornos mentais, né? Que dentro deles, tem até uma citação aqui que eu deixei aqui para ler para vocês, que, assim, há um consenso de que a depressão faz parte do envelhecimento, e isso é falso. Não é que você envelheceu que você vai ter depressão, não, é um contexto que leva a pessoa à depressão, né? Então, a depressão não é uma coisa certa para quem está envelhecendo. Mas nós temos a depressão, nós temos o uso de álcool, que pouco se fala, o uso de álcool se fala, mas não se fala do uso das drogas pelo idoso, o excesso de ansiolíticos, né? A demência também influencia nesse comportamento. Então, os transtornos mentais, eles estão muito presentes na incidência do atentado à própria vida para a população idosa. Eu só coloquei aqui também um adendinho. Normalmente, o idoso morre de quê? Doenças cardiovasculares, neoplasias, quedas. As quedas aumentaram muito em termos de levar ao falecimento. Questões respiratórias e gastrointestinais. Essas são as principais causas de morte do idoso. Aí, continuando, os fatores de risco. Eu falei dos transtornos mentais. Agora, por exemplo, condições médicas, dor. A dor crônica, ela, como é que eu vou dizer? Ela influencia muito o homem, né? O homem não lida bem com isso. Então, aumenta o risco 10 vezes para o homem, quanto que nas mulheres é 2 vezes. Então, a dor crônica, ela vai afetar o mental, né, desse idoso masculino. Tem também o que a gente chama de depressão vascular, porque as doenças degenerativas, como diabetes e hipertensão, acabam causando dano nos vasos do cérebro, e aí surge a questão da depressão vascular, que é o mau funcionamento dos vasos cerebrais. Então, é uma questão mais física, mais patológica, né? E um terceiro item que a gente pode chamar de transtornos mentais, que eu vi nos trabalhos que eu li, mas que eu acrescentei também, os emocionais e os sociais, porque uma coisa está ligada na outra, né? Então, olha só, o idoso, ele acumula muitas perdas por causa da idade. É a perda do cônjuge. Quem é o cônjuge? É o parceiro dele, da vida, da rotina, é o suporte emocional dele. É a perda de entes queridos, é a perda do lar, quando esse idoso vai para um local que não é a sua casa, não é? Ele perde o vínculo do trabalho, portanto, ele perde o vínculo com os amigos. Ele pode vir a perder, né? Eu estou falando assim na generalidade, ele perde saúde, e, às vezes, a autonomia, quando as doenças são incapacitantes. Ele perde, portanto, os papéis sociais. O que ele fazia como um jovem maduro ou de meia idade, depois dos 60, pode ser que ele não venha mais a fazer. A dependência da família e de cuidadores, isso impacta muito também. Os pensamentos de inutilidade, eu sou inútil, eu sou um estorvo para minha família. A inatividade, não ter o que fazer, né? Não ter o que fazer na vida, no dia. E outra questão também que eu li num trabalho da Minayo, que é a questão do isolamento, da solidão e do abandono. Esse abandono do idoso, que vai mexer completamente com a sua saúde mental, não se dá por pessoas estranhas, se dá pela família. Filhos, netos, parentes próximos, tudo isso vai influir. O divórcio também transtorna, a aposentadoria, a insegurança financeira.
e, às vezes, a dificuldade do acesso à saúde. Isso tudo vai mexer também com a saúde mental desse idoso. E aí eu até coloquei assim, diante de tantos fatores de risco, o idoso acaba desistindo, né? Ele desiste. As causas motivadoras que você falou, eu creio que eu englobei todas elas aqui no fator de risco. Essas causas elas podem ser fisiológicas, patológicas, mentais, que envolvem sentimentos e emoções e sentimentos, e as sociais, porque ele deixa de ter o papel, ele depende dos outros, ele perde o cônjuge, ele perde o seu lar. Então, todas essas questões são questões motivacionais para atentar contra a própria vida. Realmente é bastante complexa essa realidade desse indivíduo idoso, né? São muitas questões e que, de repente, está tendo uma certa negligência em relação a essa realidade, por isso, talvez, influencia nesses números, né? Então, mas temos outros dados aqui importantes, que é o que a gente já citou aqui, que são os casos serem em menor número em relação às mulheres. Aí a gente quer reforçar um pouco mais, você já falou um pouco sobre essa realidade, mas por que então será que esses idosos, os homens idosos, estão mais inclinados a tentar contra a própria vida do que as mulheres idosas, né? Porque você vê uma diferença aí nesses dados, né? Mas a gente quer destacar o seguinte, como que essa informação, o fato dos casos serem em números menores em mulheres, como que esse dado pode nos ajudar, enquanto sociedade, a pensar medidas de prevenção, né? Um dado interessante, né? E a gente quer ressaltar também, a gente pode estar falando depois também, o papel da família, como você falou, que esse abandono é mais parte da família, né? Como que a família, então, pode ajudar? E a gente quer saber um pouquinho, que isso é muito importante, as pessoas que passam, inclusive, por isso, ficam meio assim, pensando nos sinais, nos sintomas, que os familiares devem ficar atentos. Então, a primeira questão é como que esse dado das mulheres, desses números menores, o que faz a gente poder pensar em melhorar essa realidade? E esse é o aspecto da família, os sintomas. Então, são duas situações aí. Eu creio que até por uma questão cultural, as mulheres têm relações sociais e de apoio maiores que o próprio homem, porque o homem sai para trabalhar. Então, a vida dele está no trabalho. Quando ele deixa o trabalho, ele perde muitos vínculos, muitos laços, e por isso vem a questão da apatia, etc. A mulher lida melhor com o sofrimento, né? Ela sempre tem, ela é muito mais forte do que ela às vezes transparece ser, enquanto que o homem não lida tão bem com essas questões do sofrimento. E aí eu trouxe aqui alguns dados para a gente entender por que os homens têm maior incidência de atentar contra a vida do que as mulheres. Foi feito um estudo que, inclusive, surpreendeu os pesquisadores. A gente pode dizer que tem dois grupos de idosos masculinos. Um desses grupos não tem problemas de saúde severos e não tem problemas financeiros, mas, no entanto, depois dos 75 anos, esse índice de atentar contra a vida se torna muito, muito, muito alto. Por quê? O que se verificou? As características bem tradicionais e culturais desse homem, dificuldade de expressar sentimentos, e aí vem a vulnerabilidade. Não expressa sentimentos, não trabalha, não tem amigos, não sabe o que fazer da vida, ao longo, isso vai dando a desesperança que vem culminar no atentar contra a própria vida. Eu trouxe até aqui uns dados dos Estados Unidos. Idosos acima de 75. Entre 75 e 84, a gente tem 38,2. Olha, 38,2 em 100 mil. Mas quando você tem 85 anos para cima, esse número sobe para 55,7. São 55 pessoas que atentaram contra a vida depois dos 85 anos.
No outro grupo de idoso masculino, tem aquelas causas que eu já falei anteriormente de risco, mas tem algumas coisas importantes que eu acho que a gente pode falar. Homens não costumam cultivar relações e laços de apoio igual a mulher. Sofrem quando saem de cena profissional, eles sofrem e sofrem calados, né? A identidade masculina ela é construída em cima de quê? Eu sei cuidar de mim mesmo, eu cuido de mim mesmo, eu não preciso de ninguém. E aí, quando ele começa a necessitar de cuidados ou até a depender de, aí é muito difícil e aí vem o sofrimento. E a mulher, de um modo geral, elas foi o que a gente já falou no início, né? Ela lida bem com isso, mas o homem não lida bem com isso. Né? Então, esse é o quadro que a gente tem, vamos dizer assim, diferente entre o idoso masculino e o idoso feminino. A questão cultural mesmo influi. O papel da família que você ressaltou. O papel da família é atenção, observação constante, né? Acolher as queixas, quando os idosos começarem a se queixar, ouvir, acolher, escutar, não julgar moralmente o que eles falam, né? Porque o contexto deles de vida é outro, é diferente do nosso, né? E se estimular ao idoso falar dos seus sentimentos, e se for o caso, buscar ajuda, né? Isso foi uma das coisas que eu... Desculpa, mas eu tenho que... O Vilma, e como que essa informação pode nos ajudar? Eu acho que talvez tornar esse idoso, esse homem idoso, mais inserido, Sim. mais, enfim, inserido em atividades de fortalecimento de vínculos, né? Porque as mulheres, elas vão um pouco meio que natural, né? Talvez seja esse um alerta, né? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, na questão mais prática de saúde pública, porque a gente sabe que esse é um problema de saúde pública, tem que ser considerado dessa forma. Então, que medidas de saúde pública? Então, diante dessa situação que a gente vê a necessidade de estar envolvendo esse idoso, que medidas, então, deveriam ser implantadas como ação de promoção de saúde mental? Porque, segundo o Instituto de Pesquisa, Prevenção e Estudos em Suicídio, o Instituto IPES, 90% dos casos de idosos que atentaram contra a vida, havia o quadro de depressão instalado. Quer dizer, um número também bem grande, né? Um número bem relevante. E outra coisa, Vilma, por que a nossa sociedade está tão adoecida em relação à saúde mental? A nossa sociedade, aliás, está mais adoecida do que as passadas, porque a gente também, talvez esteja falando de uma realidade aqui, talvez não seja tão diferente de 30, 50 anos atrás, né? Não sei. Uhum. E como a parapsicologia clínica avalia essa realidade, que é, no caso de atentar contra a própria vida, é evitável, nesse caso específico da situação dos idosos, a gente sabe que a prevenção é um caminho. Sim. E quais seriam as alternativas propostas pela parapsicologia? Se você me permite, Carla, a sociedade, a família e os profissionais de saúde, para eles atuarem efetivamente e realmente a gente ter o resultado da prevenção, é preciso que eles conheçam algumas nuances que nem todo mundo está com a atenção voltada para. Quer ver? Olha assim, sinais e sintomas. O idoso não vai virar para ninguém dizer: eu estou cansado de ver, vou tirar minha vida. Ele não vai falar, mas olha a forma indireta de verbalização que ele usa. Estão todos bem, não precisam mais de mim. Não quero incomodar ninguém, já vivi demais. Estou cansado, cansada de viver. Então, essas falas têm que ser assimiladas pela família, pela sociedade e pelos profissionais de saúde e ficar atento. Outra coisa também, mudança de comportamento. O desinteresse por atividades que antes eram prazerosas e normais, o descuido da alimentação,
dos medicamentos que toma, da aparência, tá? Um desejo súbito de dividir os seus pertences, dividir o seu patrimônio. Então, essa questão tem que ser observada pela família, pelos profissionais de saúde que estão em torno desse idoso. Isso é uma forma de despedida silenciosa. Ele está gritando em silêncio o que está dentro da sua mente e do seu coração, né? E outra questão também, eles não sabem falar sobre o sentimento, então eles vêm com queixas generalizadas. Ah, estou com uma dor, estou com aperto no peito, mas na realidade ele está mal, ele está triste, ele está sem objetivo de vida, né? E aí ele vai não sei quantas vezes na unidade básica de saúde, e quando às vezes ele consegue estabelecer um vínculo com esse profissional, seja recepcionista, seja da enfermagem, seja o médico, ele às vezes até verbaliza a seguinte frase: estou pensando em fazer uma bobagem. Então, vocês vejam como é que a observação e a escuta qualificada salva vidas. Essa é uma das sugestões de melhorar esse quadro, porque aí você tem que fazer o quê? Você tem que estar, como você solicitou, né? Capacitando os profissionais, informando as famílias de todas essas nuances, esses detalhes. Não é? Então, em primeiro lugar, eu coloquei uma questão aqui que é muito importante, até para a sociedade saber. Intensificar a notificação compulsória do atentado à vida, sejam instituições públicas ou privadas, porque para se traçar planos de ação, é preciso saber o panorama do país. Então, você precisa da notificação. Se entrou um caso desse na unidade básica, na UPA, no hospital, no pronto-socorro, isso tem que ser notificado para o Ministério da Saúde, para exatamente poder se mobilizar e fazer ações, né? Sensibilizar os profissionais de saúde com palestras, com cursos de capacitação, seja na unidade básica, que a gente chama de atenção primária, seja na parte ambulatorial, seja no hospital. Como um todo, a equipe de saúde tem que estar sensibilizada para essa população idosa e os possíveis problemas à frente, né? E como proteger e promover essa saúde mental, né? Antes, deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Você perguntou da sociedade adoecida, né? Eu vou então colocar aqui, proteção e promoção da saúde mental para esse idoso, para essa população de idosos. Envolver a família, envolver os serviços, todos os serviços de saúde, né? E tem que haver uma integração constante entre sociedade, família e serviços, que senão isso não vai ter frutos, né? Se ficar só na família, porque isso é invisível, é silencioso. Outra questão que, como você tinha falado, ações, atividades que busquem a espiritualidade, que busquem a fé, que busquem uma vida comunitária, né? Não ficar trancada dentro de casa, ter atividades para essa pessoa sair de si, né? Viver o mundo. O suporte emocional da família é importantíssimo. Como eu já disse, o acolhimento não é nem necessariamente fazer algo, é ouvir, é olhar no olho, é tocar. Você acolhe, você respeita. Aí o idoso se sente à vontade e ele acaba verbalizando o que está incomodando, né? E, dentro do possível, refazer os projetos pessoais desse idoso. O que traz alegria para ele? O que trazia alegria para ele? Qual a motivação possível nessa faixa etária dele agir, fazer, acordar, querendo viver aquele dia, né? Agora, por que a nossa sociedade está adoecida? Isso aí é outra questão bem complexa, né? A gente vive num mundo individualista que busca os bens materiais a todo custo, a tecnologia avançou, né? O que é ótimo, mas tudo que é em excesso leva ao desequilíbrio. E aí hoje a gente está vendo o quê? Uma internet que desconecta as pessoas.
É uma contradição interessante, não é? É uma internet que desconecta, ao invés de conectar. Nossa, o que a gente vê hoje? A gente vê a mãe distante do feto, a criança já está no útero, mas a mãe não está em interação com ela. Ela está out, porque ela está com a mente dela e o coração dela em outros lugares e com outras pessoas. A internet distancia pais de filhos e depois vai distanciar esses filhos dos seus pais idosos. É, na realidade, um abismo, né? um rodamuinho de situações que levam a esse caos que a gente está vivendo. É tudo muito rápido, a criança e o jovem hoje em dia quer resultado assim, enquanto que a gente leva quanto tempo para se formar? Mais de 20 anos. Então, assim, tudo isso deve ser falado na escola, na rede básica, em todas as entidades, para que a gente busque novamente o equilíbrio do viver, no caso, né? Uma outra coisa importante também é a busca do autoconhecimento, né? O autoconhecimento, ele vai vir através de quê? Eu me conhecendo, eu me equilibrando, eu me harmonizando, eu vou poder também estar bem com os outros. Se eu não estou bem, aí a desarmonia já se instala, né? O que mais que eu botei aqui? Assim, o viver consciente, né? O viver consciente não no automático. Hoje, a gente está no automático. A gente o tempo todo. Não sei quantas vezes, lê tudo, like para cá, like para lá, enquanto isso a vida está correndo. Né? Então, parar. Não é deixar de usar, mas é buscar um equilíbrio. Né? Ter na refeição, não botar o celular e assim por diante. Nossa, essa questão da refeição, acho que a gente fica todo mundo ali na mesa, né? O celular faz parte agora. Exatamente. Mas isso aí é uma reeducação. Exatamente. São muitos detalhes que, se os pais não passam isso para as crianças, e ao longo dos jovens e tal, nós vamos ter lá na frente mesmo, digamos assim, a mesma desordem que nós estamos vivendo neste momento. Então, assim, a tecnologia é ruim? Não, de jeito nenhum. Tudo é muito bom. A tecnologia é boa? Ótimo. Mas tem que ter equilíbrio de uso, não é? É verdade. Vilma, então, assim, não adianta a gente todo ano, a gente fazer campanha Setembro Amarelo. Não adianta todo ano se isso não repercutir, de fato, em ações que envolva toda a sociedade, todo o contexto, a saúde, ali pública, o contexto da sociedade na educação, a família envolvida, né? Eu acho que a gente precisa que realmente essas ações de valorização da vida, elas sejam de fato implementadas, porque senão a gente fica na roda o tempo todo, né? Todo ano, Setembro Amarelo, tudo lindo, maravilhoso, mas a gente não avança no sentido de haver essa integração de todos os setores da sociedade voltados para valorizar a vida, que é o que é mais importante, né? Exato. Eu vi uma vez eu não sei se foi uma notícia, um documentário, que eles estavam levando idosos nas escolas, para as crianças terem contato com os idosos. Então, se as crianças não respeitam o idoso, como é que esse idoso vai ser respeitado, valorizado e cuidado quando essa criança for um adulto? É verdade. Então, a gente tem realmente que ver todas as áreas da sociedade, a escola, os serviços de saúde, os privados, a gente tem que inserir esse cuidado à população idosa para que a gente não tenha essas estatísticas tristes de atentado contra a vida, né? Isso aí. Ô, Vilma, nossa, tá muito legal, muito bacana, mas eu queria agradecer a sua participação, muito obrigada mesmo, as suas informações foram muito esclarecedoras, o papo foi muito legal, muito bacana, diante de um tema tão relevante e necessário, é um tema sensível, mas nós precisamos falar sobre isso, precisamos quebrar o tabu, né, superar o preconceito, o tabu em relação a essa temática, né? Sim. Obrigada, minha querida, muito obrigada mesmo pela sua participação. De nada. Eu agradeço o convite e acrescento mais um detalhe.
Nós temos que falar sobre o atentar à própria vida, mas nós temos que falar sobre o envelhecimento e sobre a finitude. Não se fala sobre essas temáticas. E essas temáticas não faladas na sociedade é que vão levar a esses índices que a gente, infelizmente, vê no Brasil e no mundo. Realmente, tem que haver... Muito, contribuiu muito, muito mesmo. Vocês podem conferir agora, a gente vai... locais, centro, instituições que também estão voltados à promoção da saúde mental. A gente vai reforçar aqui que temos o CAPS, temos as unidades básicas de saúde, e é uma forma também de trazer esse pessoal, a gente procurar essas pessoas, né, a população ter acesso a esses setores, é uma forma de cobrar também ações, não é, Vilma? Claro, então, temos o CAPS, temos as unidades básicas de saúde, nesse tema em específico, até o Corpo de Bombeiro é uma forma de acionar, né, esse quadro aí mais crítico. E vocês podem verificar na sua cidade a rede de apoio à saúde mental, né? Nem todos os municípios, de repente, estão completos com toda a rede, mas tem sempre um trabalho de saúde pública mesmo no município em relação a isso, a saúde mental. Sim. E a gente reforça aqui que nos casos de emergência, ligue 188 do Centro de Valorização da Vida, o CVV, né? Vocês podem também conferir na tela aqui as indicações de alguns profissionais, a gente vai colocar aqui na tela, aí, ó, temos alguns profissionais de saúde mental, temos parapsicólogos, psicólogos também, né? Então, vocês podem conferir aqui algumas indicações, né, caso vocês tenham interesse, mas é preciso falar, é preciso acolher, a prevenção é o melhor caminho em defesa da vida e acreditamos que viver é sempre a melhor escolha. Se precisar, peça ajuda, não hesite, ligue 188 do CVV. Até a próxima. Tchau.